tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. No 4. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Somente até aqui. Vamos orar? Senhor maravilhoso, nós queremos a cada dia mais estarmos enxertados nessa videira, Pai. A cada dia mais alinhados com a sua vontade, com o teu querer, Pai. Todas as coisas que são realizadas neste momento de celebração é para que o teu nome continue a ser, Senhor, exaltado, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos clamar a tua direção, Pai, para que o Senhor conduza cada um, Senhor, o entendimento de cada um para a sua palavra, que o Senhor esteja se revelando no íntimo para cada um, Pai. Nós carecemos do teu Espírito, Senhor, ministrando sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, tudo aquilo, Senhor, que tenta roubar o entendimento, tenta roubar a atenção, que tenta fazer a mente cativa, nós repreendemos pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai. Nós queremos que flua o teu agir e o teu querer para a tua honra e para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aqui é o próprio Cristo falando, João relatando o que Cristo estava falando, que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Em Romanos 11, relata uma história semelhante, só que lá está falando sobre aqueles que estavam junto com a videira e foram cortados. E depois veio aqueles que eram os ramos, que eram mais complicadinhos, assim como nós, e foram enxertados nessa videira. A videira, para quem não sabe, acredito que todos já saibam, mas ela é a que produz o fruto da uva. Aqui no nosso país a gente chama muito mais de parreira, onde tem lá o fruto. E a videira, ele está falando que é o Pai, aliás, que é Cristo, e o Pai é o agricultor, que ele corta, aquele que não dá fruto, ele corta. E aquele que tem dado fruto, ele poda. Para quem conhece um pouco, principalmente aí quem gosta de cultivar aí plantas, sabe que quando começa a criar algumas folhas mais velhas, alguma coisa, você tem que arrancar para que o resto se desenvolva. Então o agricultor, que é o nosso Senhor, ele tem nos cortado no sentido de nos limpar. Ele tem nos purificado, tirado de nós tudo aquilo que não tem agradado a Ele. E se nós formos enxertados, quem sabe como é que é um enxerto? O enxerto tem que haver um corte numa árvore, certo? E um corte no ramo, para que os dois se conectem e ali ele possa gerar, possa fazer parte daquela videira. Jesus Cristo já foi cortado, já foi imolado, já passou por tanta coisa. Agora é a nossa hora de ser cortados. É a nossa hora de permitir que a palavra do Senhor nos corte para que nós sejamos introduzidos na videira verdadeira. É o nosso momento de permitir que o Senhor nos trate para que nós façamos parte da videira verdadeira. Isso acontece quando nós começamos a entender as coisas do Senhor. Quando a gente nasce de novo, para quem não entende ainda, isso é uma palavra muito importante que nós precisamos entender. Nascer de novo. Nascer de novo, nós nascemos do nosso pai e da nossa mãe, todos aqui. E ali nós somos gerados por meio deles e nós viemos com uma natureza carnal. A nossa natureza veio do nosso pai e da nossa mãe da terra. Quando nós nascemos de novo, significa que nós somos gerados pelo Espírito. Isso faz com que nós tenhamos uma nova vida, uma vida no Espírito. Tudo que se você foi gerado pelo seu pai e sua mãe, você está conduzindo, seguindo uma natureza que veio deles, certo? Se nós fomos seres humanos, é porque nossos pais eram seres humanos, e nós viemos com essa natureza deles. Se nós somos filhos de um pai da terra, é porque ele nos gerou.
E no Espírito, é da mesma forma, quando o Espírito Santo ele passa a habitar no nosso ser, quando ele passa a fazer morada no nosso ser, aí acontece o novo nascimento. Esse novo nascimento é, o Espírito recria o nosso Espírito, nos reconcilia com o Pai, e nós passamos a ter a natureza de Cristo. Nós passamos a ter a natureza do Senhor. Então, quando a gente fala de viver no Espírito, está falando de a gente viver na natureza do nosso Pai Celestial. Nós não mais vamos viver conduzidos por uma natureza terrena, mas nós vamos viver conduzidos por uma natureza espiritual. Porque se nós somos gerados pelo Espírito, Ele é Espírito. Então nós ganhamos uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito é uma vida eterna. E quando nós estamos sendo enxertados, quando nós estamos conectados com a videira, é porque nós nascemos de novo. Para quem não nasceu de novo, desculpa falar, mas ainda não está enxertado na videira. Só está enxertado aquele que nasceu de novo, aquele que tem uma nova vida que é gerada pelo Espírito. Porque para você estar conectado com Cristo, você tem que fazer parte da natureza dele. Para que nós estejamos conectados com Ele, é necessário que nós, primeira coisa, padeçamos com Ele. Como Paulo declarou, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo está vivendo em mim, então não é mais a minha vida na carne, mas é uma vida no Espírito gerada pelo próprio Cristo. E essa vida faz com que nós estejamos a cada dia mais conectados com o Senhor. E essa conexão, ela tem um propósito, que é nos tornarmos parecidos com Ele, iguais a Ele, idênticos a Ele. E quando Ele liberou sobre nós a sua natureza, Ele nos fez separação do mundo. Ele nos separou daquilo que era do mundo. No princípio, em Gênesis, no princípio foi criado céus e terra. Depois foi criado luz e trevas. Só que nesse meio houve uma palavra que diz separação. Separação entre luz e trevas. Quando Cristo faz com que nós nascemos de novo, Ele está criando uma separação. A gente não dá valor às vezes para a palavra separação, a gente só dá valor para a luz e para trevas. Mas existe uma palavra no meio, chamada separação. Você pode ler depois ali a partir de Gênesis 1, que vai falando a respeito disso. E essa separação nos separa do mundo, nos separa de uma vida totalmente carnal para ter uma vida no Espírito. Uma vida gerada pelo Espírito. E é o próprio Cristo que promove isso em nossas vidas. Ele promove essa vida no Espírito. Uma vida diferente. Nós somos enxertados primeiro na cruz dele, tornando participante dele. Depois nós começamos a ter uma vida diferente. Essa vida no Espírito, muitas vezes a gente não entende o que é isso. Muitas vezes nós não compreendemos o que é uma vida no Espírito. Se fala tanto vida no Espírito, o que é vida no Espírito? Nós não compreendemos a profundidade de uma vida no Espírito. A vida no Espírito, sabe por que nós somos corpo? Sabe por que o Senhor nos fez corpo dele? Nos fez participantes dele? Para que nós tenhamos essa vida no Espírito com Ele. Mas para nós entendermos o que é uma vida no corpo, no Espírito, é quando todos nós estamos debaixo da vontade dEle. Quando todos nós estamos debaixo da vontade dEle, nós temos uma vida no Espírito. Então, para que nós tenhamos uma vida no Espírito, nós precisamos primeiramente obedecer a sua vontade. E nós só vamos obedecer a vontade dEle quando nós compreendemos a vontade dEle. Nós só vamos vencer e entender as coisas quando o próprio Espírito começa a se revelar a nós, começa a revelar quem é Cristo para nós. Isso é um processo que acontece aqui, de metanoia, mudança de entendimento. Nós começamos a mudar o nosso entendimento, a nossa mente começa a ser transformada. Antes eu pensava de uma forma, hoje eu penso diferente. O Espírito ele se conecta e conversa conosco através da nossa mente. O Espírito ele vai falando ao nosso entendimento. O Espírito vai revelando para nós o que deve ser. Se eu perguntar aqui, quem é salvo? Quem é salvo? Metade está salvo, metade está em dúvida ainda. Por que você é salvo? Quem falou para você que você é salvo? Quem que afirmou para você que você é salvo, para que você declare que você é salvo?
existe uma coisa que testifica com o nosso espírito, é o próprio Espírito de Deus. Essa certeza é uma certeza do Espírito, não foi você que decidiu que você é salvo e acabou, não existe isso. A salvação é porque o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. E assim acerca de todas as outras coisas, a vida no Espírito é assim, ele vai testificando e nós temos certeza. Jesus Cristo existe? Existe. Como você sabe se você não viu ele? Porque testificou que ele vive. Aleluia. Testificou e eu não tenho mais dúvida nenhuma da vida dele. Eu sou eterno, eu serei eterno. Eu só posso ter a certeza quando o Espírito testifica. A natureza de Deus, ela é impressa em nosso ser e nós começamos a viver a vida dele. Quando nasce um peixe, ele é gerado de outro peixe. Você já viu um peixe ensinando outro peixe a nadar? Já viu? Alguém já viu? Não existe isso, porque a natureza do peixe faz com que ele nade. Um pássaro, o pai não vai lá e começa a dizer, ó, agora tu bate uma asa, depois tu bate a outra, e começou, agora tu bate as duas e tu vai sair voando. Não. Os pais ainda dos pássaros são tão bonzinhos que às vezes eles empurram para eles aprenderem. Por quê? A natureza do pássaro é de voar. A natureza de Cristo é espírito. A natureza dele é como a natureza de um peixe. A gente não precisa ser ensinado acerca de tudo. Ele começa a testificar no nosso ser e muda o nosso ser. A natureza dele é impressa em nós e nós começamos a ter uma vida no espírito que não é uma coisa forçada por nós, mas é uma coisa que ela acontece gradativamente pelo próprio Espírito. Quando nós temos comunhão com ele, quando nós estamos enxertados nessa videira, ele manda toda a substância que precisa para os ramos. Uma árvore ela permanece de pé por causa da raiz dela, porque a raiz ela pega tudo aquilo que é necessário, todos os nutrientes, e emana para o resto do corpo, para o resto das folhas e galhos e tudo aí por fora. Em Cristo, quando nós estamos enxertados nessa videira verdadeira, ele manda todos os nutrientes que nós precisamos através do Espírito Santo. Tudo aquilo que nós necessitamos, tudo aquilo que é bom, ele tem lançado sobre nós. Nós já temos isso, por isso que nós temos uma vida no Espírito, porque o Senhor está colocando toda a substância necessária no nosso ser. Toda a substância tem feito parte do nosso ser e nós somos mudados gradativamente. Alguns casos mais excepcionais é mudado do dia para a noite, que a gente sabe de casos que é assim, é puro poder do Senhor. Olhe para trás da sua vida, olhe para você anos atrás e olhe para você hoje, vê o quanto que você já evoluiu, vê o quanto que você já mudou e olhe para frente, tem muito mais a ser mudado. Amém. Nós temos muito mais para manifestar a vida de Deus. O Senhor colocou a vida dele em nós. O Espírito Santo não veio habitar em nós por qualquer coisa. Achei aquela casa bonitinha, eu vou morar lá. Ele veio habitar em nós porque ele quer nos transformar, como era para ser no princípio, imagem e semelhança do Pai. Adão foi constituído imagem e semelhança do Pai. Gênesis relata isso. E ao longo dos tempos a humanidade foi se perdendo e foi perdendo a semelhança com o Pai. Foi perdendo a imagem do Pai. Os homens foram ficando cada vez mais longe de Deus, ao ponto de ser destituídos da glória de Deus, porque não manifestavam mais a vida de Deus. E quando não se manifesta, você não é imagem, você não é semelhante. Quando a gente manifesta a vida de Deus, nós estamos sendo semelhantes a Ele. Nós estamos sendo a imagem dele. Talvez alguns de nós já teve a experiência de ouvir assim: eu vejo Cristo na sua vida. Eu vejo as suas atitudes como a de Cristo. Quando nós ouvimos isso, tenha certeza que você está manifestando a vida dele. E não porque você é alguma coisa, mas porque ele em nós manifesta a própria vida. É a natureza dele sendo impressa no nosso ser. O Espírito Santo veio para repartir conosco a vida de Deus, para que todos nós possamos ter essa vida de Deus.
Cristo, ele tem como propósito, o pastor Renato falou aqui que Cristo tem um propósito que todos nós sejamos um com Ele. E esse um é da mesma natureza. Para que isso? Para que nós sejamos uma grande família. Cristo tem o propósito que nós sejamos uma grande família com um Pai que governa todos. Cristo, ele não disse que ele ia ser o primeiro e nós seríamos os segundos, os terceiros. Ele nos colocou como primeiro com Ele. Amém. Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Não existe distinção. Nós somos colocados juntos, participantes das mesmas coisas. Toda aquela herança que foi determinada para Cristo, Ele repartiu conosco. Amém. Nós somos participantes da mesma coisa. Glória a Deus. Tudo que há em Cristo foi repartido conosco. Nós muitas vezes no nosso entendimento nós achamos que não, que a gente não tem como viver igual a Cristo. Ele mesmo falou no final de João, ele declarou que as obras que eu faço vocês farão maiores ainda. Isso para nossa mente é inconcebível, parar para pensar que nós vamos conseguir fazer mais do que Cristo. Mas se ele falou é porque a gente pode fazer. Só que nós precisamos de uma mudança de entendimento. Nós precisamos de uma vida mais no Espírito, mais certificando o nosso ser, mais entendendo quem Ele é, conhecendo Cristo de fato. Não conhecendo um ser histórico, mas conhecendo um ser verdadeiro que vive e vive eternamente. Um Cristo que vive, um Cristo que tem vida. Ele nos enxertou na vida, na videira, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele nos enxertou nele, porque Ele é eterno e quer que nós sejamos eternos com Ele. Muitas vezes a gente passa por dificuldade de dizer, ai Deus, tu está demorando. Deus não demora, Ele é eterno, Ele não está preocupado com o tempo. Nós nos preocupamos porque nós não entendemos a eternidade. Quando nós entendemos a eternidade, nós não nos preocuparemos mais com o tempo das coisas acontecerem. Porque para a eternidade existe todo o tempo do mundo. Ele fez participante da vida dele. O que é isso? Que Deus é esse? Nos fazer participante de uma eternidade. Ei, não tem limite, Cristo não tem limite algum. E nós vivemos uma vida de limites, porque nós colocamos limite para todas as coisas. Cristo não impôs limite para o nosso ser viver com Ele. Uma vida no Espírito não tem limites. Mas nós ainda vivemos limitados, porque ainda não estamos compreendendo essa vida do reino de Deus. Ele nos enxertou no seu reino, através do novo nascimento. Em João 3, fala da história de Jesus e Nicodemos, que todo mundo já conhece. Que Nicodemos pergunta, Senhor, como eu faço para ver o reino dos céus? Jesus disse, é necessário nascer de novo. Tão simples, necessário nascer de novo. Porque quando eu nasço daquela natureza, eu sou participante daquela natureza. Você tem noção que você é participante da natureza de Cristo? Se nós não compreendemos isso ainda, é porque talvez nós não nascemos de novo. É pesado, mas é uma verdade. Porque quando nós temos a consciência de Cristo, porque Cristo diz que nós temos a mente dele. E quando nós temos a mente dele, nós compreendemos aquilo que está sendo revelado pelo Espírito. E se nós compreendemos, nós entendemos que nós temos a natureza dele no nosso ser, impressa em nós. Nós passamos a ser conduzidos pela vontade do Pai. A nossa não importa mais. A nossa, na verdade, tem que se alinhar com a vontade do Pai, que é eterna. Uma vontade que não está pensando a curto prazo, o que eu vou conquistar amanhã, o que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer amanhã. É uma vontade eterna que está preocupada, olhando para a eternidade. Nós temos que ter os nossos olhos mais fitos na eternidade, olhando e observando a eternidade. Não são alguns anos aqui, são a eternidade com o Senhor, ao lado dele, vivendo com ele. Hoje ele veio para dentro, para que nós sejamos transformados, porque nós não conseguimos pela nossa vontade. Existia uma lei mosaica, que o homem não conseguiu se justificar pela lei. O homem não conseguiu obedecer pela lei. O homem até tentou, mas não conseguiu.
Mas por meio de Cristo, pela lei da sua graça, por causa da sua natureza, nós conseguimos obedecê-lo. Porque Ele promove, porque Ele é a obediência. Uma vida na lei como Adão, desonrou a Deus e não obedeceu. Uma vida na graça com Cristo, obedeceu em todas as coisas. Até o fim Ele fez a vontade do Pai. Até que ponto nós estamos comprometidos em fazer a vontade do Pai até o fim? Até que ponto nós, como igreja, estamos dispostos a fazer a vontade do Pai? Até que ponto você entrou aqui essa noite preocupado em obedecer a vontade do Pai? Talvez muitos de nós entrou aqui pensando no que nós vamos receber. Talvez muitos de nós está aqui esperando, Senhor, quando Tu vai entrar com a provisão para o meu problema? Talvez nós viemos atrás de receber uma bênção. Talvez nós queremos viver para Cristo em troca do que Ele pode nos dar. Talvez nós vivemos a Cristo pensando que Ele pode mudar alguém da nossa família, pensando que Ele pode curar alguém, talvez pensando que Ele pode fazer no nosso lado financeiro, que Ele pode mudar o marido ou a esposa. Ele realmente pode, mas a nossa motivação tem que ser porque Ele é o maior de todos. Aleluia. Ele é aquilo que nós almejamos e desejamos. Ele é aquilo que nós amamos. Amar a Cristo acima de todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, isso nós precisamos, é o primeiro mandamento. É acima de nossas vontades, acima do que Ele pode fazer para nós, é por aquilo que Ele é. Ele é o Cristo eterno. Ele te promoveu vida eterna. Ele está te promovendo vida de Deus. Ele está nos promovendo a sua natureza. Ele está nos promovendo a paz que há no Espírito. Ele está nos promovendo a alegria que há no Espírito. Ele está nos promovendo a vida dele, com todos os frutos que há. E Ele só está dizendo para nós aqui da videira: ei, vocês têm que dar fruto. Vocês têm que dar frutos. Aquele que não dá fruto, Ele está cortando. Eu nem li o versículo 6. Se a gente for ler o versículo 6, ele é bem pesado. Ele queima. Sabe o que é esse fruto? O fruto não é você estar todo dia aqui dentro. O fruto não é você trabalhar na porta. O fruto não é você pregar. O fruto não é você tocar. O fruto não é você ter um cargo. Não é você ser um líder. O fruto é manifestar a natureza de Deus. Aleluia. Esse é o fruto que Ele espera de nós, que nós manifestemos a sua glória, que nós manifestemos a sua graça, que nós manifestemos tudo aquilo que há na natureza de Deus. Para isso que o Espírito veio em nós e nos enxertou essa videira verdadeira, para que nós venhamos a manifestar a vida dele. E vamos cada um fazer uma análise autocrítica. Nós temos manifestado a vida de Deus? Nós temos manifestado aquilo que é Cristo? Será que as nossas atitudes são aquilo que Cristo é? Será que os nossos passos a gente pode dizer que Jesus também faria a mesma coisa que você? Será que os nutrientes que nós estamos recebendo de Cristo, nós temos feito bom uso dele? Ou será que nós somos um galho seco que tem recebido nutriente, mas nada faz, que não produz mais fruto algum? Existe uma parábola não, um fato que ocorreu, que é relatado que Jesus estava passando, estava com vontade de comer, e de repente olha para uma figueira e não tem fruto algum. E era a estação certa de dar o fruto, e não deu. Ele foi lá e mandou queimar. Porque aquele que não dá fruto, para que serve? Para que serve? Se nós não estamos manifestando Cristo, o que nós estamos fazendo parte do corpo dele? Você tem alguma parte do seu corpo físico que está lutando com você, dizendo: eu não quero mais fazer parte disso aqui?
Tem alguma parte de você que recebeu um DNA seu, recebeu o seu sangue passando por todo o corpo, e está dizendo, eu quero ir embora, eu não quero mais fazer parte? Por quê? Porque todo o corpo bem ajustado trabalha com o mesmo propósito. Se a sua cabeça pensar em levantar a sua mão, o seu corpo vai obedecer e vai fazer levantar a mão. Se a sua cabeça pensar em fazer o que eu estou fazendo de andar, que eu sei que para alguns é difícil, que eu não consigo ficar parado, o seu corpo obedece, ele caminha. Agora para pensar quando o seu corpo entra em guerra, quando você quer fazer algo e o teu corpo não responde mais, quando você tem o desejo de caminhar e a sua perna não responde mais, quando você tem o desejo de falar e a sua fala não vem mais, você tem o desejo de enxergar e você não consegue mais. Imagina Cristo sendo o cabeça, querendo que nós façamos, e muitas vezes nós estamos como paraplégicos na presença do Senhor. Misericórdia, Senhor. É mesmo. Muitas vezes nós estamos até mesmo como mortos, sem dar fruto algum, sem fazer nada. Nada. Não estamos falando de trabalhar aqui dentro, estamos falando de manifestar a vida de Deus. O Espírito Santo veio para que nós venhamos a manifestá-la. Isso é indiferente de título, indiferente de você ser alguma coisa. Você é o mais importante, mais do que ser pastor, ser apóstolo, ser presbítero, bispo, seja o que for, você é filho. Ser filho é muito maior do que qualquer título desse. Você trocar um título por ser filho é a maior burrice do ser humano. Nós temos que ser filhos. Filho tem a mesma natureza do seu pai. O filho tem a mesma natureza do seu pai e ele expressa as mesmas coisas do seu pai. O filho, ele vem para fazer a vontade do pai. Jesus Cristo veio e ele disse que a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ei, nossa comida tem que ser fazer a vontade do nosso pai. Jesus. Viver a natureza dele, manifestar a natureza dele, promovendo vida a tantas pessoas que precisam, fazer com que tantos outros sejam enxertados nessa videira verdadeira, promover a eternidade às pessoas. Não uma vida desleixada, não uma vida preocupada com seus deleites, com as suas conquistas. Isso tudo passa. Verdade. Tudo passará. Se você tem muitos bens, saiba que eles vão passar. Ele pode te dar uma condição melhor de vida hoje, mas na eternidade ele não vai com você. As suas dificuldades, da mesma forma, você acha que na eternidade as suas dificuldades vão com você? Olhe com os olhos da eternidade. Se hoje você não está conseguindo pagar as suas contas, não se preocupe. A gente anda ansioso demais. Na eternidade não vai ter esse problema. Nós não entendemos a eternidade. Nós não entendemos o Deus eterno que nós servimos. Ele nos fez participantes da eternidade dele. Eternidade, povo. Não acaba. Não acaba. Teve início quando nós nascemos de novo, mas não se findará. Ela perpetuará para sempre. Amém. Sempre. Glória. Por isso nossa mentalidade tem que estar com os olhos na eternidade, porque está sendo manifestada em nosso ser a eternidade. Isso só acontece por meio de Cristo Jesus. Para aquele que não está enxertado na videira, não tem vida, porque ele disse que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para quem não está enxertado em Cristo, não tem vida, apenas está sobrevivendo. Para aquele que não está enxertado em Cristo, não tem verdade, está tendo uma vida de engano. Para aquele que não está enxertado em Cristo, não existe um caminho, está perdido, sem direção alguma. Agora, para aquele que está enxertado, tem tudo diferente, tem caminho, já sabe para onde vai, sabe que a eternidade é logo ali. Para quem está em Cristo, sabe que tem vida e vida com abundância, uma vida eterna com o Senhor, e sabe que está pautado pela verdade. Não mais uma vida de engano, sendo enrolado pelos outros e até mesmo enrolando a tantos outros,
mas uma vida que ela é na verdade, onde a verdade é quem está nos alinhando. Assim como cantamos, a tua palavra nos governa. Nós somos governados pela palavra que sai da boca do Senhor, porque Ele não parou de falar, Ele não cessou, Ele continua a falar. O Senhor não é mudo, Ele fala. Ele tem falado através do seu Espírito para todo aquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo está ouvindo a voz do Espírito sendo falada, dando direção, conduzindo, mostrando para onde é, para onde não é, dizendo que está certo, que está errado. A vida no Espírito nos transforma, nos mostra como nós temos que ser. E é uma evolução constante, o Senhor sempre nos moldando para que nós sejamos cada vez mais imagem e semelhança dEle. Nos separando de tudo aquilo que é errado, de tudo aquilo que o mundo oferece, para viver a glória eterna do Pai. Ser participante de uma vida eterna. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. Quero convidar você a abrir em Colossenses 3:1. Glórias a Deus. Colossenses 3:1. Diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Buscai as coisas de cima. Sabia que Cristo está sentado à destra de Deus, como nós lemos? Quem está em Cristo está sentado nos lugares celestiais também. Nós estamos sentados com Ele nos lugares celestiais. Isso é em espírito, isso não é algo natural. Nenhum de nós aqui está olhando agora sentado lá, mas o nosso espírito já está ligado ao Pai. E se nós estamos em Cristo, nós somos participantes dessa natureza. O Senhor quer que nós reinamos com Ele. No princípio, Adão e Eva foram feitos para dominar sobre tudo, e perderam isso por meio do pecado. E o objetivo do Senhor ainda continua sendo o mesmo. Nós vamos dominar. Ele nos fez reis e sacerdotes. Se nós formos ler lá em 1 Pedro, em Apocalipse, fala isso, no reino de sacerdotes, reinos para dominar sobre a terra. O Senhor está promovendo isso em nossas vidas, mas o nosso entendimento ainda não alcançou isso. Nós ainda não estamos buscando as coisas de cima, nós ainda corremos para buscar as coisas da terra. Muitas vezes nós vivemos embaraçados com as coisas da terra. Nós vivemos no meio de um emaranhado de coisas nessa terra. Cada vez mais confusão, cada vez mais briguinha, cada vez mais tempo perdido. Brigando com um vizinho, brigando com fulano, com o irmão, brigando com todo mundo por nada. Por nada. Simplesmente porque ainda vive uma vida muito terrena, onde o ego fala mais. Verdade, né? Uma vida perdendo tempo. Pare para analisar quanto tempo a gente perde com bobiça, Verdade. com briga, com confusão. Em vez de estar buscando as coisas de cima, nós ainda estamos preocupados com as coisas da terra. Isso faz com que nós vivamos em dificuldades. Nós temos que buscar as coisas de cima. A palavra está nos orientando. Colossenses 3:1 está falando: buscai as coisas. Se nós já ressuscitamos com Cristo. Sabe o que é ressuscitar com Cristo? É nascer de novo. É nascer de novo. Nós participamos da sua crucificação e nascemos de novo com Ele. Somos participantes da natureza dEle. Então nós temos que buscar as coisas de cima, as coisas do céu. E quando nós buscamos as coisas do céu, no céu não existe morte. Ninguém morre no céu. No céu é um lugar de alegria, é um lugar de paz. Nós precisamos buscar essas coisas que estão no céu, e é uma coisa mais interessante. No céu há uma natureza perfeita. Aquele que não foi perfeito
não está mais no céu. No céu só fica a natureza perfeita. Cristo gerou a natureza perfeita dele em nós para que nós sejamos perfeitos como o Pai. Amém. Nós já somos perfeitos? Não, mas nós estamos num processo de ser aperfeiçoados. Nós estamos sendo aperfeiçoados a cada dia por Ele para que nós sejamos idênticos a Ele, a imagem e semelhança. Mas nós nos acomodamos tanto com as coisas da terra que a gente diz que pecar é normal. É normal o pecado. É normal errar. Quando a gente fala, mas eu sou ser humano, né? A gente pode pecar. A gente pode errar. Mentira do diabo isso. O Senhor nos transformou em seres espirituais santos. Por que nós vivemos uma vida de erro? Porque ainda estamos embaraçados com as coisas dessa terra. Ainda estamos presos às coisas dessa terra. Natureza de Deus nos transforma. Buscai as coisas do céu. Ele já acrescentou sobre nós a natureza. Agora nós precisamos fluir a natureza. Nós precisamos que a natureza que está em nós, no Espírito, ela flua para que mude o nosso corpo carnal. Porque a natureza do Espírito, ela tem poder para transformar tudo, inclusive aquilo que nós não temos força para vencer. No Espírito, ela muda o nosso ser e nós conseguimos vencer. Aquilo que você acha que você não consegue fazer, por você não conseguirá, mas pelo Espírito você consegue. Porque a natureza de Deus, ela não é derrotada, ela é vitoriosa. A natureza de Deus não perde, ela vence sempre. Mas há uma escolha. Escolha ou a natureza de Deus ou a sua carnal. Saiba que na sua carnal você já perdeu. Verdade. Mas na natureza espiritual de Deus, você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que nós tenhamos essa noção de viver Cristo. Cristo. Fora dele é perda de tempo. Verdade. Nele é ganho de eternidade. Eita glória. É eternidade com Ele. Que coisa linda, maravilhosa. Romanos 6:22. Romanos 6:22. Romanos 6:22 diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes os vossos frutos para a santificação e por fim a vida eterna. Ele não tem nos dado o fruto dele para santificação. Santificação, estamos sendo separados. Santificado, ele está sendo separado, ele está sendo transformado. O Espírito de Cristo veio para nos separar, nos santificar, dando fruto em nosso ser. Os frutos que eram fruto do Espírito. Nós não vamos entrar no mérito do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, se você quiser, você procura em casa. Aquilo ali é a natureza de Deus sendo manifesta. Fruto do Espírito é a natureza de Deus. E aquilo nós temos no nosso ser. Quando você diz que você não consegue frear da sua boca, quando você diz que você não consegue não se irar, quando você diz que você não consegue levar desaforo para casa, é porque nós não estamos manifestando o domínio próprio que há como fruto do Espírito. Nós precisamos manifestar, porque ali está concluindo falando que no final, e por fim, a vida eterna. O final é vida eterna, que na verdade é o começo. É o começo de toda a eternidade com Deus. Versículo está ali, e por fim, a vida eterna. É a eternidade com Deus. Vamos parar de se embaraçar com coisas dessa terra. Ter uma mentalidade eterna. Uma vida no Espírito que ela é de vitória, sempre. Nós perdemos muito. Pare para pensar na sua vida, quantas vezes você perde. Quantas vezes nós perdemos durante o dia.
Nós estamos ainda perdendo muito porque nós não entendemos ainda a natureza de Deus fluindo em nós. Uma natureza que não tem derrota, e nós ainda pensamos em viver numa natureza que só perde. Só perde. E a natureza de Deus, ela é eterna. Eterna. Para nós finalizarmos, se o louvor quiser subir, Romanos 8. Romanos 8. Louvado seja Deus. No versículo 8 até o 8, 9 e 10. Romanos 8, a partir do versículo 8. Romanos 8, a partir do versículo 8, diz assim: olha que forte que é esse versículo, irmãos. Nós precisamos entender. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Versículo 8 está falando. Isso é muito forte. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Quem não tem o Espírito de Deus, não é dele. Porque o Espírito, ele é um selo de que nós somos dele. O Espírito Santo, não tem quando a gente, antigamente, hoje ninguém mais quase manda carta, tinha que botar um selinho lá, e só podia ser enviado se tivesse o selo. Na nossa vida foi colocado um selo chamado Espírito Santo para dizer: nós somos enviados para a eternidade. Nós somos uma carta viva para a eternidade. Nós somos uma carta viva que todos estão olhando, todos estão observando essa carta viva, mas ela está selada com o Espírito, porque ela já tem um destino profético, que é a eternidade. Esse destino está sobre a sua vida. Viva essa eternidade desde já, deixa a natureza fluir. O versículo 10 assim: e se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida por causa da vontade do Pai. O Espírito se sujeita à vontade do Pai. Por isso que quando o nosso ser se sujeitar à vontade do Pai, nós teremos vida e vida com abundância. Você quer vencer? Se sujeite à vontade do Pai. Quer ver as coisas mudarem na sua vida? Se sujeite à vontade do Pai. Não significa que você não vai passar tribulação na carne, porque nós passamos. Mas nós somos mais que vitoriosos em Cristo, no Espírito. Deixarmos o Espírito governar não é uma opção, é o único caminho. Fora disso não há caminho. Deixar o Cristo tomar a frente de tudo é a única coisa que promoverá eternidade em nosso ser. Natureza de Deus fluindo. Não uma natureza que entra e sai, mas uma natureza que habita para mudar o nosso ser. Uma natureza que governa. Cristo veio para governar. E Ele governa. O reino dele não começou quando Ele morreu. O reino dele já é eterno. Antes da fundação do mundo já era o reino dele. E Ele nos fez participantes do seu reino. Ele nos colocou no seu reino, nos lugares celestiais. Isso é um presente maravilhoso. Nós precisamos mudar o nosso entendimento. Eternidade sobre nós. Eternidade gerada em nosso ser. Vida de Deus no nosso ser. Nós temos a vida de Deus. Isso é motivo para nós glorificarmos e fazermos festa todos os dias. Nos céus não para de ter canção ao nome do Senhor. Nos céus não para a adoração. Os anjos ficam 24 horas. No nosso tempo, né? Porque o Deus é eterno, não tem esse negócio de 24 horas. Adorando ao Senhor.
adorando, declarando santo, 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 não para, é o tempo todo declarando a santidade de Deus, o tempo todo declarando a glória dele. E a nossa natureza hoje é de declarar a glória do Senhor, de declarar a justiça dele, de declarar a santidade dele, de declarar o amor dele, de declarar a vida dele.